Começamos o nosso Pod Browns. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Vitória, eu sou social media da Refectocil Brasil. E, gente, vocês não vão acreditar, mas eu vou fazer um suspense aqui primeiro para apresentar, porque hoje eu estou com uma co-host, porque eu sou muito chique. Estou muito chique com a minha co-host, Fabrícia Magalhães. Pá, muito obrigada por você ter topado participar dessa entrevista aqui com a gente, que eu tenho certeza que o pessoal vai amar. E, gente, chega de mistério. A gente está aqui muito bem acompanhada com quem, Fá? Com quem? Tcharam! Com Érica Miquélia! Muito obrigada, Érica, por você ter topado participar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Vai ser um bate-papo bem maneiro, tenho certeza. Eu tenho certeza que será incrível. Com certeza. Teremos muito a compartilhar. Muito! E, Érica, assim, eu confesso que eu tô muito curiosa, até estava conversando com você um pouco antes, o transplante de sobrancelhas. De onde que veio, assim, a ideia? Foi algum gatilho, alguma cliente que você se afeiçoou um pouco mais e aí você optou por essa situação de fazer o transplante? De onde que veio essa ideia toda, assim? Me conta. Então, acredito que hoje nós vamos compartilhar muito sobre uma palavra. Eu iniciei a minha semana dizendo que a palavra da semana é a integralidade. Então, acredito que o transplante ele vem da necessidade de algumas pacientes optar por não realizar o pigmento, devido ser um pigmento temporário, né? Também as pacientes que têm alguma disfunção interna, alguma deficiência, algum tipo de doença e não tem pelos na sobrancelha. E o transplante, ele é um procedimento definitivo, né? Além de ser um procedimento definitivo, é o único procedimento definitivo extremamente natural que existem, né? Mas como é que... Porque assim, o cabelo, eu sei que o transplante você tira um pouquinho aqui e bota aqui na frente. O cabelo é assim, né? Mas a sobrancelha, como é que funciona? Também. A zona doadora é a região capilar, então nós vamos fazer uma análise através de uma tecnologia avançada, fazendo uma distribuição de folículos, aqueles que são mais compatíveis com a dona... Desculpa. Com a sobrancelha. Fazendo uma distribuição dos folículos, aqueles que são mais compatíveis com a região da sobrancelha, para que a gente tenha um resultado compatível e natural. Mas assim, essa interferência... Não sei se tem muita diferença do fio do cabelo para o fio da sobrancelha, acredito que sim. Mas ela interfere em alguma coisa no crescimento desse pelo ou não? Bom, com a experiência adquirida, né, durante esse percurso até aqui com a técnica, já faz algum tempo que a gente vem testando a técnica. Atualmente nós já realizamos 16 cirurgias. Olha que legal. E acontece que a espessura do cabelo, né? Ela é o cabelo é um pouquinho mais espesso normalmente que a sobrancelha, e isso cerca de 80% das pessoas. Vai ter também aquela incompatibilidade de fios muito finos, às vezes muito brancos também, de pessoas mais velhas. Mas 80% das pessoas, ela tem um viés, ela tem uma espessura acima do fio da sobrancelha. E isso, pra gente, é legal. O resultado é como se tivesse feito uma brow lamination, assim. Mas assim, ela não interfere nada na hora do crescimento, é tudo normal. Você fez, vida normal a partir de agora. Tipo Bom, assim, a gente precisa respeitar, assim como o couro cabeludo, o ciclo de crescimento, que é diferente da região da sobrancelha com a região do cabelo. Porém, à medida que vai passando, essa região, ela tende a pegar a genética. Entendi. Porém, na medida que vai passando, o folículo tende a pegar a genética da região. E eu costumo dizer que é o seguinte, eu queria muito mais ter que cortar mais vezes as minhas sobrancelhas ao não ter sobrancelhas, né? E o intervalo varia entre 15 a 30 dias de corte. Tem aquela opção também, né? Que aí, se você quiser deixar ela grande, você deixa. Se quiser deixar ela pequena, Exatamente. você deixa. E assim, muitos trabalhos que são vistos por aí, que tem os fios muito grandes, são trabalhos mal feitos, onde não existe um caimento, né? A gente tem uma técnica muito construtiva, onde nós desenvolvemos um implantor na China. Olha, Trouxemos gente. esse implantor, ele não existe no Brasil. Então a gente consegue fazer um implante no ângulo de 45 graus e respeitando o caimento conforme eu faço na lâmina, por exemplo. Olha, que legal. Isso é incrível, porque inclusive eu vi um caso recente, até queria te perguntar assim, quais seriam os cuidados pós-transplante? Talvez, de repente, o fio
você já tem esse cuidado de transplantar ele no caimento do fio natural. E aí perguntaram se precisaria, se poderia fazer uma brow lamination para alinhar, por exemplo. Mas tem um cuidado específico pós-transplante, qual seria? Existe um cuidado pré-transplante no momento da remoção folicular. A gente pega folículo por folículo, faz uma lapidação, tirando todas as gordurinhas que ficam ali em torno dele. E a gente identifica também o caimento daquele folículo. Então, a gente tem uma série de colaboradoras que vão separando esses folículos e a gente vai entendendo qual região eles serão implantados. Além também de criar essa conexão de caimento durante a implantação, tá? Esse é o primeiro cuidado. Não é somente remover do couro cabeludo e colocar na sobrancelha. A gente precisa Você preparar uma bela de uma preparação. Após isso, a gente tem que ter um cuidado pós, que é fazer o corte devidamente, pentear todos os dias. Quando você começa a pentear para um lado específico, ele pega uma mobilidade natural e vai ficando cada vez naquele caimento que você deseja. Além O folículo disso, fica mais ativo também. Né? exatamente. Além disso, também na hora do implante mesmo, o ângulo que você implanta. Então, você implanta no ângulo que você penteia, tá? Entendi. E o pós, que é o corte, e com certeza você pode fazer uma brow lamination. É interessante fazer terapia para cuidado da haste, para cuidado interno também, né? Pode ser que você passe por uma disfunção futura e aí sim você precisa continuar tratando para não perder aquilo que foi transplantado. E, Érica, assim, eu admiro muito o seu trabalho, porque foi que nem a gente estava falando, você vê um ângulo 360, né? Você pensa na nutrição daquele fio, na saúde daquela pessoa por trás do procedimento. Isso eu acho sensacional. Mas, assim, você sempre teve essa ideia desde pequenininha, assim? Você sempre quis cuidar, quis ajudar? Ou você teve uma experiência que você não achou tão legal e falou, não, acho melhor eu ajudar aqui nesse processo, sabe? Não, vou chegar aqui com tudo que vai melhorar essa experiência. Como é que foi, assim, essa jornada? Bom, desde criança eu falo que eu fui conectada para o mercado da beleza. Eu vim de uma família muito humilde e a minha mãe era cabeleireira. Então eu fui criada com ela, Estética, né? criada com ela fazendo cabelo, unha, procedimento na face. E aí, logo na minha adolescência, eu me inseri dentro desse mercado. Fui empreender muito cedo e já sabia que eu queria trabalhar com beleza, né? Tornar a mulher mais bela. E ao longo dos anos, devido a essa evolução mundial, devido a todos os acontecimentos que nós tivemos, é impossível não falar da pandemia, de todo esse processo, essa mudança de mentalidade Foi mundialmente desafiador, falando. né? E eu sou uma profissional que eu sempre penso no futuro, né? Eu gosto de buscar lá na frente. Visionária. E não existe hoje beleza se a gente não falar de saúde. Então, tudo que for para você ficar bonita, que você não conseguir integrar a saúde, não vai prevalecer. Então, pensando no futuro, pensando nesse cuidado de dentro para fora. Então, além da integralidade entre técnicas que se complementam, porque às vezes eu até recebo, nossa, mas essa sua técnica que você está lançando não vai deixar de brilhar a outra que você já tem? Então, tudo isso é estrategicamente pensado para a gente oferecer tudo e de tudo dentro de uma única analogia e também pensando nos cuidados de dentro para fora. Então, tudo que existe de técnicas, elas são integradas à saúde, né? São bem pensadas. Exatamente. E como é que é? Perdão, quer perguntar alguma coisa? Já falei. Só complementando, eu acho isso incrível, porque quem é leigo no assunto pode pensar, para que isso? Mas a sua preocupação em atender para quem faz e necessita é algo muito especial, recuperar essa autoestima e a saúde da sobrancelha, ter fios ali reais para poder aparar. Então isso é muito especial, é visionário e é preocupado também, né? É uma conexão assim com a beleza real. Isso. E assim, é forte o que eu vou dizer agora, mas acontece que, infelizmente, por longos períodos, muitos profissionais dentro do mercado da beleza, eles visualizaram esse mercado como algo muito imediatista, né? O dinheiro fácil, rápido e de certo retorno. Acontece que esse pensamento, ele trouxe uma cultura
muito ruim para dentro do nosso mercado. Porque essa cultura do imediato, essa cultura de só ganhar, ganhar e ganhar, ela não te deixa com a mente aberta para evoluir e pensar que antes de ganhar a gente precisa cuidar. Né? Eu acho que o ganho ele é uma consequência das nossas ações, e ações por ações precisam ser ações que vá fazer com que o outro ele realmente fique bonito e se sinta bem. E o se sentir bem é de dentro para fora, não é externo, Você né? aprender a gostar de si, né? Dos seus Exatamente. filhos, de você mesmo, Você né? tá valorizando o outro. Eu acho que os dois lados precisam ganhar, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas, a gente tá nessa luta, e eu até falei, repeti várias vezes, que a gente tá já numa luta diária das pessoas, elas gostarem de si, elas simplesmente querem ser igual aos outros, a grama do vizinho, ela é sempre melhor do que a nossa, então a gente tá nessa, então é muito importante ter pessoas como vocês duas, inclusive, no mercado, que a gente vai sempre em busca dessa aceitação pessoal de cada um, da ajuda na As saúde. pessoas querem o natural cada vez mais e a beleza Graças integrada a Deus, à saúde. né, gente? Imagina. Tudo bem, mas o que o mercado ainda não entendeu é que quanto mais imediatista, menos vida longa dentro do mercado, porque não existe uma sobrancelha que vai suportar ser micropigmentada ao longo de vários anos, usar brow lamination ao longo de vários anos, se não tiver o cuidado. Se não tiver a saúde. Então, a gente fala de um mercado que não tem mais lá na frente, de um mercado que não é promissor e que não tem futuro. Enquanto a mentalidade dessa nação, do mercado de beleza não mudar, nós não vamos ter vida útil. Sim. Mas vocês acham que, assim, a pressão estética, ela é externa, ela influencia, assim, diretamente nessas escolhas das pessoas, ou não mais? Eu acredito que a autorresponsabilidade é daquele que entrega, né? Aquele que vem buscar, ele sempre quer algo imediato. Por isso que eu trago a integralidade dentro das minhas técnicas, desde que seja uma técnica para tirar com pelo, desde que seja uma técnica para tirar com a pinça o pelo, até um transplante. Então a gente entende ali de forma muito personalizada o desejo da cliente, implanta a cultura que nós queremos nela, e enquanto isso a gente tem outras técnicas a oferecer também, né? Sim. Por isso é importante dar integralidade, sem pensar que uma técnica vai tirar o brilho da outra, sabe? E assim, eu vejo que você está sempre se atualizando com novas técnicas, novas ideias, novas estratégias de mercado, assim, também. E eu vi que você lançou o Feels Wild, né? Tem que melhorar o inglês. Feels Wild. Me conta um pouco mais dessa técnica, assim, de onde veio a ideia? Foi mais ou menos nessa linha de nutrição, né? Que fala? Mais ou menos nessa linha de nutrição, de saúde. De onde partiu a ideia? Feels Wild, ele vamos falar de a evolução da micropigmentação. É pigmento na pele, né? É uma incisão acompanhada de pigmento na pele. O ato de fazer essa incisão com muita profundidade, se dá uma tatuagem, um procedimento definitivo. Um procedimento definitivo, ele não é saudável para a pele e artificialmente também falando, né? Agora, quando eu venho fazendo uma incisão superficial e eu ainda consigo que nessa incisão eu coloco tratamento nela, então eu transformo a micropigmentação para um tratamento onde eu consigo imediatamente embelezar, que é o que a cliente quer, melhorar, cobrir falhas e também garantir de que ela está cuidando. E também não é um procedimento definitivo, é um procedimento temporário, no máximo 6 meses. Entendi. E eu vi que você migrou da micropigmentação para a Feels Wild, né? Mas assim, você abdicou mesmo da micro, ou não faz mais? Total, hoje eu educo o meu consumidor a não utilizar a micropigmentação tradicional, então a gente levanta várias bandeiras essas também que são até um pouco fortes, né? A evolução. O mercado resistente. O mercado é resistente, mas o meu foco está nas minhas clientes, né? Na saúde delas. Então, quanto mais a gente educa, mais a gente consegue abrir os olhos. E eu recebo mulheres do mundo inteiro para realizar esse procedimento, pelo fato de não ser uma micropigmentação.
Entendi. Você já consegue um resultado positivo, É. mas mesmo assim você tá cuidando de si mesmo, né? E o Exatamente. público masculino, hein? Eles têm essa. Porque sempre é majoritariamente feminino, né? Mas o público masculino tem essa procura também ou não? Nós temos não tanto, né? Aham. Acredito o mercado inteiro, mas é um mercado muito promissor. Agora a gente está lançando o Lovina Man. Aham. Então é uma clínica especialistas em Legal. homens. Aham. Será uma clínica, não será na Lovina, porque todas as técnicas elas integram a nomes específicos que conectam com o público masculino. E aí a gente tende a deixar ainda mais natural todas as. E nós tendemos a deixar ainda mais naturais todas as técnicas que nós temos. Também sendo uma clínica, que nem você falou, com tudo que remete ao homem, talvez ele se sinta um pouco mais confortável também, porque tem muito preconceito no mundo masculino sim. também, E né? tem muitas técnicas para lançar assim para homens que as mulheres não fariam também. E a gente fica fechado ali dentro do mercado feminino, né? Você sempre foi muito visionária, assim, desde pequena, você comentou do salão da sua mãe e tal, mas desde sempre você imaginou chegar aonde você chegou hoje? Eu sempre soube que eu seria a provedora da minha família, uma família muito humilde. Eu fui criada pelos meus avós Aham. e a base da minha criação foi amor, é o que eles tinham para me dar. E então, baseado nisso, eu fui em busca de fazer uma vida melhor. Então, eu fiz tudo de diferente que todos os meus primos fizeram, que todos os meus irmãos, enfim. E não aceitava para mim ali uma vida a qual eu acreditava que eu não merecia. Falando de uma vida financeira, tá? De pouquíssimas possibilidades. Então, minha avó sempre falou que tudo que eu tocava brilhava. E ela falava, eu era pequenininha, eu ouvia isso, falar, onde ela toca, brilha. Agora eu não sei. Eu sou mineira, de Belo Horizonte. E aí você morava no interior, assim? Não, BH mesmo, cidade grande. Aliás, perto de São Paulo é tudo interior, né? Não, São Paulo. Mas eu morava na cidade mesmo, BH. E aí foi com quantos anos, assim? Você foi sozinha atrás do mundo? Como foi esse começo, assim? Eu comecei no mercado da moda como modelo fotográfica. Legal. Me lembro quando eu era criança ainda, as pessoas falavam, nossa, que criança bonita. E ali os meus pais, eles foram parados assim no shopping, com um olheiro querendo que eu fizesse parte da agência. E aí, como todos fazem, levou ali, ai, minha filha bonita, tá? Aham, E comecei a fazer esse trabalho. propaganda da Johnson, aquela coisa eu assim, fui né? coelhinho da Parmalat. Mentira! Gente, que chique! E segui a carreira até 16 anos de modelo. E depois fui já para o mercado da beleza, vendendo produtos cosméticos. Depois, meu primeiro salão de beleza, bem pequenininho. Meu segundo, terceiro. Depois de empreendedora, eu fui trabalhar para alguém novamente para recomeçar a minha vida, que é uma longa jornada. Assim, eu falo que dá um livro. Conexão com a beleza. E é uma jornada de muita superação, muito trabalho, foco, resiliência. Tem que ser muito, né? Você já pensou em trocar de área ou seguir? Não, são Eu 20 sabia anos. que ela ia responder não, porque a conexão dela é muito forte. Com a São beleza. 20 anos no mercado da beleza. As pessoas falam, nossa, ela cresceu rápido. Gente, eu comecei, eu tinha 16. Eu só não estava onde eu estou hoje, mas eu já estava trabalhando para estar. Tem o fundo do iceberg, não tem aquela imagem que exatamente. todo mundo fala que é só a ponta ali. Exatamente, aos meus 16 anos, eu olhava e falava, São Paulo, tá aí uma cidade que eu gostaria de ir, de morar e de trabalhar no mercado da beleza. Então, assim, eu comecei a construir a vida que eu tenho hoje lá atrás. Porque Você ocupou o lugar que você desejaria. Exatamente. Como? Não só pensando e acreditando, porque não adianta Agindo. nada também. Agindo. Com certeza. Agindo. E você imaginou chegar onde você chegou, assim? Você se vê já como uma autoridade? Ou... É difícil a gente se enxergar assim de fora, mas eu sempre acreditei no meu potencial, mesmo, porque eu decidi acreditar. Eu sempre trabalhei em mim o merecimento, porque os meus avós me criaram assim. Mas não, assim, eu não sabia, você vai ter uma clínica na melhor zona que existe do Brasil. Não, assim, não. Nunca imaginou. Sempre acreditei, mas a gente não consegue ver, né, assim, o final, olha, eu quero ter uma clínica lá. Não foi assim. Foi acontecendo. E você lembra de alguma situação, assim, que pra você foi, tipo,
caraca, olha onde eu tô, assim. Sei lá, você foi convidada pra algum evento assim que você lembra, caiu a ficha e falou, putz, agora eu tenho muita responsabilidade aqui nesse rumo, sabe? Você sabe que isso acontece diariamente com feedbacks, né? Então, para mim, eu acho que onde eu consigo ver essa conexão é ao receber os directs e mensagens de pessoas agradecendo. Muitas pessoas que nem me conhecem falam, olha, através de você hoje eu tenho o que eu tenho, hoje eu sou o que eu sou. Sim, olha que legal. Então, para mim, isso é o mais importante, sabe? Inspira, né? Então eu falo, poxa, olha isso. Então, diariamente eu tenho. Isso é o combustível, né? Aham. E eu prefiro olhar assim do que pensar, fui convidada para palestrar para X mil. Não acredito que seja isso, né? Aham. Eu acredito que isso seria para gerar essa conexão que já gera sem a necessidade disso, A entendeu? transformação de cada um. Né? Exatamente. Nossa, mas- É automático. Eu posso dizer que a Érica, até quando a gente falou sobre o convite, né, e o Sérgio pediu, ela é uma profissional no mercado que ela construiu, eu falei isso, hoje na área da beleza você é a mais respeitada, de verdade. Não tem um profissional assim que esteja num nível bacana que você entra no Instagram e não te segue a sua clínica. Eu observo muito isso. E eu acredito que ela gera uma conexão de respeito, que não é só um marketing. Aham. Ela, além de entregar um serviço que ela se preocupa muito com o outro, ela realmente entrega a saúde integrada à beleza. Sim. Os profissionais respeitam muito ela por tudo isso que ela construiu. Sim. Dá pra ver que é uma conexão muito forte, existe uma responsabilidade e eu tive a oportunidade de estar com a equipe dela e eles têm um bastidor muito legal. Dá pra ver que é uma equipe engajada, sabe? E ela tem uma preocupação com isso e faz ela ter essa entrega não só para os clientes dela que prestam, né, que vão atrás do seu serviço, mas para os profissionais que trabalham, que são ganha-pão nosso, né? Aham. E se inspiram em você. Isso é real mesmo. Ô, Érica, e mesmo você nesse patamar, assim, se podemos dizer dessa forma, você nesse patamar, você continua na parte operacional ou você fugiu, foi mais para gestão, para parte de investimento ali? Como que funciona essa parte hoje em dia? Tá, bom, hoje nós estamos passando por muitas mudanças, né? Por muitos processos diferentes devido ao crescimento. Aham. Então, eu sempre estive um pouquinho em cada setor. Eu aqui adoro acolá- marketing. Aham. Eu adoro gerar conteúdo, ter essa influência. Também gosto de treinar a equipe, de criar experiências, de inovar. Mas, devido a esse processo de mudança, eu tô mais, assim, também dentro da operação. Aham. E em breve eu acredito que isso não vai mais É que a acontecer agenda mais. fica cheia demais, É. gente. Deve ser corrido pra caramba. Para administrar tudo é um Eu gatilho tenho, todo dia. mas eu tenho muitas pessoas boas ao meu lado, né? Eu Porque tenho uma equipe você boa. puxa, eu falo que a gente atrai pessoas como a gente e dá pra ver que você é uma pessoa que atrai muita gente do bem. Exatamente. E também outro motivo que me faz enxergar onde eu estou é exatamente a equipe, né? A quantidade de pessoas que eu consigo engajar, que eu consigo fazer com que cresçam, se desenvolvam e realizar os sonhos. Muitos profissionais que não estão mais comigo hoje, eu vejo o quanto eles cresceram ao meu lado, mesmo que às vezes as pessoas elas não têm gratidão, elas esquecem, né, de onde total, assim. E eu fico feliz. Eu acho que isso também é uma das coisas que me motiva, né? E ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Eu acho que se eu não tivesse hoje a equipe que eu tenho, eu não estaria onde eu estou. E assim, chega uma pessoa, quero trabalhar com a Érica. Como que funciona esse processo? A pessoa tem que ter o mesmo propósito de vida, a mesma visão? Como é essa... Porque assim, o atendimento na sua clínica, ele é sensacional, né? A experiência do usuário dentro da clínica, ela foi bem pensada para que a pessoa ela realmente tenha uma experiência assim, que você vai continuar lembrando. Qual é a palavra? Inesquecível. Inesquecível. Integrada. Integrada. Pois essa etapa da experiência do usuário, ela vem desde o processo seletivo de cada pessoa, cada colaborador que está com você ali. Bom, eu acredito que essa seja uma dor, né, de muitas das empresas. Aham. E atualmente meu processo seletivo ele é bem rigoroso, tá? Sim. Devido a várias experiências negativas. Primeiro passo, cultura organizacional. Implantamento de cultura Verdade. dentro da empresa. Cultura organizacional. Então, eu acredito muito, uma vez que você tem uma cultura mais estabelecida. Cultura é algo difícil de você estabelecer, mas quando você intrínseco, estabelece,
E aí muda todas as relações. Inclusive, a contratação, ela passa a ser mais exigente, né? Então, por exemplo, existem várias situações inaceitáveis dentro da empresa. Fofoca é uma Uma delas. delas, é verdade. Então, a gente levanta algumas bandeiras, né? Nós temos a cultura da naturalidade, a cultura da inovação, a cultura da evolução. Então, baseado nessas culturas, a gente identifica a pessoa. Aham. E aí ela passa por um primeiro processo, pelo nosso RH. Como se não bastasse, ela precisa passar por mim também, porque eu quero olhar no olho. Isso acontece mais quando se trata de artistas. Como eu sou uma artista também, né? Aham. E aí depois ela fica aproximadamente 2 semanas ali, a gente entendendo e analisando ela. Depois ela passa por um contrato de carteira assinada durante um prazo de 3 meses de salário fixo. Entendi. Também é mais meses de observação, Período de teste, né? período de testes. Depois ela vira uma artista mesmo. E aí ela começa a ter uma artista sênior, uma artista master, e aí Aham. vai. Entendi. E atualmente você tá somente com uma clínica em São Paulo? Uma clínica que vale por 10 em Por- São Paulo. Pois porque tem até manobrista, né? Ai, é muito, muito grande. Escroto. São 1.800 metros quadrados de clínica. Nossa, fica onde aqui em São Paulo? Na Groenlândia. Caraca. E eu vou te contar uma coisa, hein? Eu moro em Uberlândia e lá tem uma clínica, a dermatologista, a dona dessa clínica, ela se inspira muito em você, ela te acompanha e ela fala, eu quero aqui vai ser padrão Érica Miguel, São Paulo. Engraçado, legal. engraçado que antes de iniciarmos, estávamos falando de nicho, né? Sim. E hoje, gente, não é só mais as micropigmentadoras, as Não. meninas que embelezam a sobrancelha. Mas- Hoje, quem mais se inspira são dermatologistas, todo o mercado da saúde, né? Aham. Então, é engraçado que acho que reverteu, assim. Eu tenho mais dermatologistas e médicos e outros especialistas que se inspiram que verdade. os próprios micropigmentadores. Ainda mais que tá super em alta aquela a harmonização facial, né? Eu acho que tá diretamente ligada a essa parte do Sim, olhar total, também, de total, cílios e total. sobrancelha, né? Então tem Quem faz procedimentos, comece pelas sobrancelhas, né, Começa Érica? pelas sobrancelhas. É mais porque fácil. ela tem um peso maior ali. Porque ela muda tudo no nosso rosto. É olhar. É a janela da alma. Não é assim que fala? isso. É a janela da alma, né? Ô, Érica, e de agora em diante, como você se vê, assim, aonde você quer chegar? Vai expandir, vai internacionalizar, não vai? Qual é a ideia? Bom, Se puder agora, divulgar, né? claro, agora vem a expansão, né? Aham. Até então foi a construção, né? Criamos toda a base, estruturação, os pilares mais importantes, né? Entendimento das pessoas, do mercado e também do futuro, aquilo que a gente sabe que vai chegar lá e a gente quer antecipar. Baseado nisso, a gente vem com a expansão das clínicas. Então, a próxima vai inaugurar no final do ano, que é Brasília. Te pedem franquia, Érica? Muito, Eu mas imaginei. eu não é um projeto. Ah, você quer manter como uma rede. É que tem rede e franquia, né? Vão ser próprias, Porque né? você é preocupada com o seu padrão, isso é Exatamente. importante. E nós criamos uma gestão, uma estrutura para isso. Então hoje eu tenho um processo já, né? Aham. Com os meus processos eu consigo ter um maior controle. Claro que vai ser uma coisa nova para mim. Eu acho que a partir da segunda unidade, aí pronto, a gente vai para o mundo. E aí tem outras capitais, né? Tem outras cidades também já no radar, como Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Goiânia. Goiânia. Sim. Então a gente já fez esse estudo de As mulheres mercado. são muito vaidosas. Exatamente. E assim, agora puxando mais para a Érica, empresária, empreendedora, assim, o modelo de negócio. Você sempre pensou como uma rede, então? Não vamos entrar com investidores, nada assim vai ser mais. Até hoje não ligado a foi você. necessário, tá? Entendi. Entrar com investidores. Mas eu acredito que no futuro, devido a outras unidades e o tamanho da marca, Aham. sim, a gente pode pensar. E eu acho que é legal também a gente ter do nosso lado aquilo que a gente estava falando, pessoas com o mesmo propósito, né? Com a mesma Exatamente. ideia, com tudo isso. E assim, dentro da clínica, agora eu quero saber dos processos lá dentro, porque eu sou curiosa. Que além das técnicas, a Wild, que a gente falou, o transplante e tal, tem também as mais simples. Então, o design somente, né? Nós tem que ter. Eu falo que
é como eu me inspiro muito nas marcas de luxo, né? Aham. Ah, por quê? Quer ser melhor? Vira nos melhores, São né? marcas centenárias que se encontram ainda no mundo inovando, né? Com certeza. São marcas que ainda são referências depois de 100, 200, 300 anos. Então tem alguma coisa, né? Sim. E que mais uma pergunta? Ah, não, que eu tava falando, quer ser melhor, você se inspira nos melhores, né? Então, dentro da clínica, Ah, tá. como é que funcionam os processos? Você faz os procedimentos simples. Isso. E, inclusive, as grandes marcas, elas têm essa integralidade, novamente falando. Sim, verdade. As marcas que só vendiam bolsas de luxo, hoje vendem batom. Então, às vezes, você não Se pode reinventam. comprar uma bolsa, mas você pode comprar um batom e você está dentro da marca, Sim, né? verdade. Então, eu ofereço desde um design de sobrancelha, que é um serviço mais rápido, simples, com um custo menor, até um serviço maior, né? Hoje a gente também trabalha com embelezamento facial, com tecnologias, né? Legal. Então, hoje eu tenho pacotes, assim, de 50, 60 mil reais que a gente Entendi. cobra, então... A Mas aí gente... você tem tem médico, médico ali, você né? também. Também. É isso que eu ia falar, é tudo uma, não é só estética, né? Tem aquela parte por trás. Mas tudo também, começou pela sobrancelha. né? Tudo foi partiu dela. E ainda hoje ela é... Começar sempre pela Sim, sobrancelha. ainda na hoje beleza. ela é o coração da empresa, né? Isso, Dependente isso dos é legal. protocolos de mais valor, assim, eu ainda consegui deixar ela ali E sendo... vocês, assim, como designer, vocês olham para as pessoas que já chegam, tipo, fica elas fazendo muito legal. O que eu te falei quando eu cheguei? É a primeira coisa. que a É, a gente primeira coisa. Ai, gente, eu tava falando com a Fá, assim que eu cheguei aqui, ela falou assim, nossa, sua sobrancelha vai ficar bonita com brow lamination, né? Aí eu, pode fazer. fica à Pode vontade. fazer. Eu gosto Me totalmente. convida que eu vou, fica à vontade. E assim, a regeneração de lábios, como é que ela funciona? Assim, a pessoa que não tem boca, você bota uma boca, como é que é isso aí? Eu fiquei curiosa. Hoje nós temos 4 serviços de embelezamento labial, então a gente começa pelo tratamento de hidratação, né? Que é uma Aham. hidratação mais superficial, onde nós eliminamos as células mortas e levamos nutrientes, né? Água, lipídios, tudo que a mucosa Revitaliza precisa. a pele, né? Exatamente. Aham. E aí tem produto específico com ácido hialurônico, com vitaminas. Então, é um procedimento que você pode fazer como um embelezamento imediato para uma ocasião específica. Ah, legal. E também é um procedimento que você pode fazer como um tratamento. Aí ele depende de algumas sessões, né? Para que ele fique... Esse é o passo 1, a etapa 1, é isso? Esse é o Hidragloss, que é Ah, o tratamento legal. de hidratação. revitaliza. É. E aí a gente tem também o procedimento que se chama Revital Kiss, que é a cor, né? Nós já nascemos com uma pré-definição de cor na nossa mucosa e ao longo dos anos vai alterando devido a diversos fatores, né? Sim. O que a gente faz? A gente não coloca cor para mudar o tom dos lábios, como muitas pessoas fazem. A gente volta com a cor que nós nascemos. Natural. Só mais viva. Exatamente. Então fica uma boca mais definidinha, mais corada, né? Aham. Mais desenhada. Por a boca ficar com uma cor mais uniforme, aparentemente ela fica mais rejuvenescida, Sim. né? E aí a gente também promove o preenchimento labial com ácido hialurônico, já é um procedimento mais invasivo, né? Que o médico faz. Então, eles são... a gente consegue integrar. A gente tem também um tratamento mais interno, que é um tratamento mais potente, que a gente coloca ácido hialurônico dentro da mucosa somente para hidratar, que é o Skin Buster. Aham. Então, a gente consegue integrar todos esses procedimentos e uma única cliente, ela necessita fazer todos. Então, hoje a gente consegue criar um relacionamento extensivo, né? Eu não acredito muito hoje, para que você tenha uma vida próspera dentro do mercado, um procedimento que não tenha uma extensão, que você não consiga integrá-lo a outros procedimentos, porque você fica muito dependendo de um único procedimento que o mercado todo faz e aí, É aquela coisa consequentemente, 360, né? Você pega uma parte mais global ali, né? e consequentemente menos resultado. Quando você consegue integrar, trazer outras técnicas que vão realmente integrar e não fazer com que o cliente deixe de fazer a outra para realizar, Aham. eu acho que aí você consegue virar a chave, sabe? Eu acho que Sei. eu comecei a virar a chave quando comecei a fazer isso também.
Sabe um gatilho quando eu vejo foto? Você foi a criadora do Hidragloss, eu acho muito bacana para o mercado, porque eu sou apaixonada em sobrancelha. Eu tirava a foto da minha cliente, o design estava perfeito, mas eu vi que o lábio dela precisava de algo a mais. E ela criou para o mercado essa técnica que realmente, né, hidrata mais a fundo do que passar produtos todo dia somente. Exatamente. Então é tão incrível você fazer uma sobrancelha e aí você integra essa beleza com o lábio. É, Isso que a gente tinha falado agora, né? Isso. Gente, eu acho assim, Essa pessoa espera, quer por cor, a mas gente ela quer consegue hidratar. fazer essas coisas. Eu acho incrível. E assim, mesmo que você coloque uma boca, você pode fazer, não tem problema. Essa da hidratação. sim, Sim. Você colocou e aí tem você que pode... fazer. Acontece que quando a gente perfura a nossa mucosa, ele perde água, né? Por isso que muitos profissionais começaram a realizar o tratamento de hidratação nos lábios sem mesmo saber o que estava fazendo. E aí o efeito dos clientes, efeito rebote, lábio extremamente ressecado. Porque perfura, perfura, perfura e não coloca o que é necessário dentro repõe, daquele ativo, né? não repõe. Aham. E não educa a cliente a repor em casa. Quer continuar Então, hidratando. Tudo que a gente fizer para a região dos lábios, que seja cor, que seja preenchimento, tem que fazer reposição. E a gente faz através da hidratação. Assim como é a pele, cabelo. Assim como a pele, cabelo. E tem que ter um pós, né? Tem que ter o produto, tem que ter a saúde em casa. Não, mas eu acho que esse cuidado que é o essencial, né? A gente pensar no pós, no pré e toda essa atenção com a pessoa ali, né? E assim, eu acho admirável você ramificar, assim, você sempre se modernizar de acordo com o mercado, com o que o público procura, tal. Mas o que você considerou uma estratégia vencedora para você alcançar o nome Érica Miguelia do jeito que ela é na estética? Autenticidade. Eu sempre Pessoal. fui eu. Sempre, sempre. Sempre. Então, a partir do momento que eu decidi isso, eu realizava aquilo que ninguém realizava, porque é a minha essência. Aham. É o meu acreditar naquilo que eu acredito. Então, se eu consigo passar para as pessoas realmente o que eu acredito, eu sou única. Então, eu nunca quis ser a melhor. Eu quis ser eu, porque aí ninguém seria como eu, entende? E esse é um erro também do nosso mercado, infelizmente. Eu gostaria de ver tantas pessoas crescendo e evoluindo por si, não pelo outro, né? Eu acredito que a inspiração, ela é maravilhosa. Eu vivo me inspirando em muitas pessoas, em grandes marcas, mas eu não posso depender só disso. Eu tenho que trazer para o meu mundo e para a forma com que eu acredito. E muitas pessoas perderam muito tempo da jornada. Que hoje, eu não vou dizer que está um mercado saturado, mas está um mercado maior, né? Aham. Tem mais pessoas. E as pessoas perderam tempo pensando em fazer o que o outro estava fazendo. E perderam time. E hoje se decepcionam, hoje querem sair, hoje não acreditam. E o mercado é maravilhoso, é promissor, é incrível. É incrível ser Tem você. muita gente querendo ser cuidada, né? Então não é que você Não tem concorrente. não tem você saturação. parceiro. Só tem Tem saturação espaço pra para mas para todos não. Para quem Pra quem realmente quer ir. exatamente. Entendi. Porque chega uma hora que vai se nivelar. Não adianta esses profissionais que estão só ali no embalo ou querem copiar. Vai se nivelar e os bons se sobressaem. Quem realmente Exatamente. está ali para cuidar das pessoas, né? Como elas merecem. Exatamente, a maturidade do mercado, ela chegou, eu acredito. Eu queria muito te fazer uma pergunta dos fios. Fala. Não, pode falar. Fios, fala. Fios. Eu não sei Fios falar. Wild. 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 Eu sou de Minas, eu falo sou uai. mineira. Eu falei, fala uai. Uai. Wild. Uai. Eu custo falar essa palavra, mas o que você pensa? Eu recebo também muito essa pergunta, mas eu não faço. É sobre essa integração com uma brow lamination. Tem profissional que faz no mesmo dia. Mesmo que seja uma camada superficial, pigmento e fazer a brow. O que você pensa? Não se faz química no dia que se faz incisão, nem antes e nem depois. A pele precisa passar por uma regeneração, né? Sim. Natural. E quando a gente fala de saúde, também a gente tem que pensar não só na haste, mas de dentro para fora e a longo prazo. Quando a gente passa por um processo de incisão, a gente já está passando pelo processo inflamatório. 80% das pessoas, ela já tem uma reação adversa. Aham. Entre essas reações, até até uma dermatite ali alérgica na hora, né?
e de contato mesmo. Entendi. Então, a gente E as pode... pessoas sempre acham que é o produto, né? Não Não. entende essa parte de organismo. Não é um produto, é uma organização do nosso organismo, Sim. entende? E o produto, ele tem um momento certo e, claro, dentro de cada produto tem ali os seus ativos de equilíbrio que vai equilibrar com o nosso corpo. Se a gente não respeitar, não vai ter um resultado bacana, vai Sim. ter um resultado imediato. Agora, eu não consigo entender, será que o cliente não pula da maca quando coloca a química em cima da E incisão? vai arder muito. Vai Né? arder- porque vai estar aberto ali, né? Porque tem muito profissional que quer essa pegada do Eu natural. acho que eu unir tenho um uma ao outro. forma de fazer isso. Se você faz um SOS lá, uma caixa de De Primeiro socorro. socorro. primeiros socorros, Aham. e aí você vai na dúvida. Na dúvida, se der errado, tem primeiro socorro. Gente, mas Só que loucura, pode, porque- imagina. Mas O que você teve- faz geralmente, antes ou depois? Eu indico antes, eu indico até algumas semanas antes, porque a haste, ela fica maleável, né? Mais maleável quando você faz a brow. Aham. E a textura da pele muda um pouquinho Muda, também. sim. Então, depois de 2, 3 semanas é que você está mais apto a realizar a incisão. Ah, Depois de entendi. 2 a 3 Então não tem que semanas. esperar sair por completo, né? Não Pode precisa esperar só um sair. pouquinho e- Mas a alteração que ocorre na pele dentro de 2, 3 semanas, ela já fica menos, né? Então, Sim, a sim. questão não é o fio, é mais a pele, então. Para a incisão é mais a pele. E claro, vai interferir na haste também, né? Porque quando você faz uma incisão, você está criando uma lesão. Ah, entendi. É tipo uma tatuagem mesmo, né? Que você tem que ficar É. ali hidratando, tal, É uma lesão, aquela coisa toda, é. né? Você vai passar por um processo inflamatório, né? Aham. Precisa de um tecido oxigenado. Então você passa por várias fases que, se você não tiver com a pele preparada, pode dar um resultado diverso. E assim, você já teve algum caso que chegou pra você de algum outro profissional, pode ser da micro, que acabou misturando química ou alguma coisa assim que foi marcante pra você? Já vários, já. Inclusive, já tive casos também na clínica de cliente que deu alergia ali depois, que pode acontecer. Aham. Por mais que você faça tudo da melhor forma possível. E aí tá também a questão do profissional ser bem orientado, né? Ter uma boa autonomia, entender do que ele está fazendo para que ele possa se sair bem dessa situação, resolver da melhor forma possível para cliente. Mas já recebi casos, assim, de erro, mas erro de outros lugares, assim, muitos. Isso é muito comum, né? Como que Infelizmente. corrige, assim, esse tipo de situação? Ah, a pessoa misturou Bom. 2 químicas, sei lá, caiu os pelos dela. Bom, Você entra com transplante? hoje, como eu trabalho com a terapia, então a gente consegue reverter com a terapia, no caso, um transplante. Aham. Por isso a Seu protocolo importância. é terapia. Eu tenho o protocolo Therapy Brows, aí tenho o produto Therapy Brows. Legal. E eu tenho o produto Therapy Brows tópico e tenho o produto oral também. Aham. A gente lançou o primeiro suplemento polivitamínico para a região das sobrancelhas do mundo. Então, Cresce o cabelo? sobrancelha e já cílios. É de dentro para fora, né? Então a gente tem o tópico. Mas se é aquilo da saúde, se tudo por dentro não tiver ok, os resultados não são tão efetivos, né? Às vezes a pessoa não se alimenta bem, não bebe uma Exatamente. água e aí ela espera que tenha todo aquele resultado, assim, né? Então a gente cuida. E hoje o fato de ter também especialidades médicas na clínica ajuda, né? Caso tenha uma alergia ou algo Sim. específico, a gente consegue direcionar para ajudar. Isso, assim, quando você começou com esses processos de sobrancelha e tal, já teve algum caso, assim, que falou, putz, fiz uma merda, fiz uma M. Bom, a minha primeira, Ah, eu me lembro que quando eu me inseri, quando eu fiz o meu primeiro curso, eu aprendi 5 técnicas em 2 dias. Jesus! Hoje tem quem reclama de 3 para aprender uma técnica. Eu aprendi micropigmentação de lábios, micropigmentação de sobrancelha, técnica shadow, técnica fio a fio, até erra. Aham. Aprendi micropigmentação para os olhos, delineado, Aham. Tipo tudo maquiagem, isso junto né? misturado em 2 dias. Ok, fui pra casa achando que eu já. Olha! E na época nem era pouca informação. Pior foi isso. Eu me lembro que eu tive mais que me preocupar com a coloração, que eu tinha que misturar 12 cores pra encontrar uma, Nossa, meu Deus, sério? do que realmente com aquilo que eu estava fazendo. Aham. Dá um bug na mente. Pois bem, saí de lá, meu objetivo era realizar.
E, na época, eu tinha muitas clientes de design de sobrancelha, né? Muitas. Aham. E elas estavam esperando por mim. E você lá, tô Eu pronta. falei, bom, tô gente, apta. olha, quem nunca? Não sei. Eu já vou atuar, já estou pronta. Eu não estava verdadeiramente pronta, mas estava um pouco segura, Aham. digamos assim. Comecei fazendo fio a fio, terminei esfumada. Grossa. Queria ter a foto aqui. Porque eu ficava errando o formato e tentava corrigir com o dermógrafo. E quanto que mais é o eu tentava, é o equipamento que a gente usa para Coloca o fazer. pigmento. Quanto mais eu tentava corrigir, mais grossa ele ia ficando. Mas isso fica Gente do céu. E eu me lembro que eu estava completamente despreparada em todos os sentidos, porque eu atendi ela em uma maca muito alta na época, em uma sala muito apertada. Aham. E eu não conseguia me movimentar com o mocho, então eu ficava em pé, ia pro outro lado, não já passei tinha por jeito. isso. Não, Tentava achar uma escura. posição. Eu não sabia que eu tinha que usar uma iluminação, assim, pra mim a lâmpada tava tudo certo. E tava ficando à noite, e a luz tava caindo, assim, à noite, a luz do dia caindo, e a lâmpada não era suficiente. Eu falei. E quando ela saiu, assim, eu mostrei, e ela falou, ai, que lindo, tal, assim. Nem falou que, tipo, a fisionomia dela não era nem pra mais nem pra menos, era ok, assim. E era ainda namorada de um amigo do marido. Falei, ferrou. Lascou. Ela foi embora e eu comecei a chorar. Eu chorava de soluçar, eu desabava. Eu não sei, eu Desespero, estraguei. né? E aí no outro dia eu liguei pra ela. Oi, fulana, tudo bem? Eu queria saber se tá doendo. Só pra ouvir. Eu gostei, estava preocupada. Não doeu. E sangrava, mas sangrava. Tipo, eu não. Foi numa camada muito Gente, profunda. o quê? Foi Mais uma que cirurgia, eu tatuagem. acho. E ela Que falou: meleca. nossa, tá linda demais. Eu falei, eu não sei como. Ou ela queria muito ter uma sobrancelha grossa, e na época também o mercado oferecia um procedimento mais artificial. Aham. E- Era a tendência ali Era a daquele tendência. momento, né? E aquela insegurança de que será que eu tô fazendo certo, mas a minha primeira foi um desastre, assim. E você sempre foi da micro. Você começou pela micro. Pelo maquiagem. Maquiagem. Da maquiagem, a necessidade de desenhar a sobrancelha. Aí entrou Aí pra design de sobrancelha. Aí depois, bem depois, pra micro. Entrei na micro em 2015. E assim, o que você achou mais desafiador na jornada dessa transição da maquiagem para essa foco mais, né, para essa Mudança de mentalidade das pessoas. das pessoas? Todas as vezes, todas as vezes que você cria, ou lança algo novo, né? As pessoas têm dificuldade de associar. E esse time é que ninguém quer pagar pra ver. Esse time é que as pessoas não querem ir para trás para ir para frente. Sim. Que é o time onde você tem que ser mais persuasiva, onde você tem que levantar umas bandeiras assertivas de comunicação e às vezes até muito, como eu posso dizer, Constância. não, além disso, forte, né? Tipo, não faço mais micropigmentação. Porque o mercado pode pensar que você está descredibilizando enquanto você está elevando, né? Sim. Pensando no futuro. Então, eu acho que isso, acredito também que a mentalidade do próprio cliente final, Aham. que já estava ali, E é difícil educar esse é cliente. difícil educar o cliente. Então, Sei. nesse intervalo, você deixa de faturar, você deixa de ganhar, você exige muito do seu tempo, exige muito de você interpretar as pessoas para criar conteúdos voltado a isso. Então, assim, é algo muito específico que você tem que ter time, visão Aham. Tem que e querer. é É bonito ouvir de você, uma profissional do seu nível, compartilhar um erro. A gente fez um pod sobre erros. Foi. E eu brinquei que eu me tornei especialista em lash lifting, dei curso fora do Brasil, porque um dia eu peguei meu carro, fui embora chorando, falando, não vou fazer esse negócio mais, porque eu errei, não sabia o que eu fazia. E foi aí que eu fui estudar, eu insisti, e eu quis ensinar para as pessoas que era possível. Ao contrário daquilo, era a perfeição. Eu tô de lash lift, eu tô apaixonada aqui. Exatamente. Então, eu acho que é bonito isso. E eu te admiro muito por você compartilhar isso, porque as pessoas têm que Tem essa o erro, dificuldade, né? Importante. Gente, como eu não conheço ninguém que nunca errou. Imagina, não teria como. Eu A acho que diferença eles é não, que não alcançam um resultado É, incrível. exatamente. Isso é medo verdade. não pode paralisar. Essa Exatamente. transição, ela já foi aqui em São Paulo ou você ainda estava lá em Minas? Eu acho. Não, foi aqui em São Paulo. Foi já aqui em Foi São aqui em São Paulo. Foi. Quando eu falei, não faço mais micropigmentação, foi em 2018. E é Recente. difícil fechar um ciclo, né? É.
E o que fez você parar de ver? Se foi só essa parte Não, de eu não saúde? parei. Ah, você continuou com a Eu- micro? Não. Peraí. O meu procedimento É substituiu, é diferente. Substituiu. Eu posso dizer, Ah. é uma micropigmentação menos invasiva, porque é uma incisão acompanhada de pigmento. O fato, 2.0. o fato de não querer utilizar o nome micropigmentação é querer é pensar no futuro e querer fazer com que o meu tratamento, com que o meu procedimento tenha a durabilidade eterna. Não durabilidade do procedimento, mas da profissão. Sim. Entende? Entendo. Então, assim, micropigmentação já estava muitas mulheres, milhares e milhares de Saturado. mulheres no mundo, elas não realizaram com medo da artificialidade. Então, utilizando essa palavra, eu não vou tornar essa consciência. Entende? Eu não vou Entendo. olhar para a pessoa. A pessoa vai olhar e falar, ah, mas ainda assim é uma micropigmentação fio a fio, micropigmentação natural, micropigmentação. Não. Uma outra coisa, essas nomenclaturas também, elas dificultam a Confundem. vida do consumidor. Ah. Nanoblade, por exemplo. Nanoblade é nome de uma agulha. Como que é a nanoblade? Qual é essa técnica? No fundo é essa técnica, mas é um nome diferente. As pessoas se confundem. É um nome de agulha que colocaram a técnica. Porque a lâmina é mais. É uma nanoblade, né? Aham. A nanoblade faz o quê? É uma É lâmina da mais micro fina. também. Ah, eu É a tô tentando lâmina que entender eu o que é que ela utilizo. faz. É a lâmina que eu utilizo Aham. para realizar a minha técnica, só que de forma muito superficial, associada a ativo, certo? E nanoblade as pessoas colocaram, então já que a lâmina chama nanoblade, a técnica vai chamar nanoblade. E todo mundo começou a chamar de nanoblade. E aí as pessoas não sabem, é micropigmentação, é fuse wild, é nanoblade, Confunde tudo. Aí a gente não sabe se é uma técnica nova, se Dificulta a não nossa é. vida para explicar É. pro cliente. Você mesmo. Eu tava aqui, eu falei, não, mas é outra técnica. Não, mas é a mesma, por mesma. conta, só com produtos, falariam, equipamentos diferentes, né? E assim, depois de um tempo, a sua técnica. Porque a micropigmentação, ela tem daquilo de esverdear, né? Que ela dá, quando ela fica um pouco mais antiga, ela oxida, né? A nova técnica, ela também passa por isso. E por que que isso acontece? Eu não entendo muito bem. né? Entendi. Ó, quando você, em palavras, assim, vamos lá, fáceis de absorver. Boa. Micropigmentação. Você usa uma lâmina e você atinge todas as camadas da pele, certo? Ok. Colocou o pigmento em uma profundidade maior. O organismo absorveu e aí vai acontecendo várias disfunções ao longo de vários anos. A nossa pele ela é responsável por proteger o nosso organismo, correto? Então, quando eu faço uma incisão superficial, eu bato na porta do meu organismo e digo, Tô entrando. tô entrando, Aham. faço uma incisão superficial e ele interpreta que algo que não o pertence está querendo pertencer e começa a trabalhar para expulsar aquilo ali. Se a camada está mais superficial, ele consegue. Só para fácil interpretação, Sim. para os leigos. E ele consegue em um intervalo de menos tempo. Então, pode Entendi. ser, por exemplo, eu personalizo a durabilidade. Eu tenho clientes que falam assim, Érica, eu quero que dure 2 meses só pro meu casamento. Ok, Tá é bom. comigo mesmo. Então, eu faço, bem superficial, Aham. dentro de 2 meses já não tem nada. Legal. E aí, o que eu mais quero? Eu quero que dure 6, por quê? Dentro do intervalo de 6 meses, o relacionamento que eu tenho com a cliente é da terapia. Então, ela vai na minha clínica todas as semanas Aham. para realizar uma terapia. Porque a minha promessa é, quando der 6 meses, o pigmento que vai embora está sendo substituído pelos seus próprios pelos. Só que eu não prometo se eu não cumpro. Para mim prometer, eu faço um diagnóstico através de uma tricoscopia, Aham. onde eu vejo que a cliente tem projeção de crescimento. Aí um trabalho interno, vezes o trabalho, mais o trabalho dela em casa, Aham. é igual daqui 6 meses, fios novos sem necessidade de pigmento. Então, para mim, a Lovina, que quanto menos pigmento, melhor. Quanto mais naturalidade dos seus próprios fios, melhor. Mas tem clientes que não têm projeção de crescimento, então ela só pode viver com pigmento. Ainda assim, sendo uma técnica menos invasiva e natural, a cada 6 meses ela vai fazer, porém já eliminou o pigmento, então ela não tem oxidação. Vai embora, eu coloco, vai embora, eu coloco. E aí, Ela fica sempre exatamente, linda. exatamente.
E nesse intervalo eu preciso tratar com terapia para que a pele possa suportar ao longo de anos uma pessoa que não tem pelos e que não tem projeção de crescimento e que não vai fazer o transplante. Eu preciso preparar essa pele para que ela possa, ao longo de anos, receber incisões. Porque também, senão, tem uma hora que ela não vai aguentar, entendeu? Sim. E assim, essas técnicas, elas não danificam de jeito maneira o pelo, né? Elas são A micropigmentação, sim. Total. Mas A aí, longo então, como é prazo que a você gente- fica sem pelo. Pode perceber que todo mundo que tem micropigmentação, inclusive menos eu, pelinho. que fiz há anos atrás. Agora minha sobrancelha tá pintada com lápis. Por quê? Porque eu estou removendo, vou ser achei garota bonita. propaganda do meu transplante. Aham. Fazer o transplante, É, vou fazer. tá tudo chique. E aí, o que que acontece? Ah, Esse pigmento, essa micro que colocaram em mim muitos anos atrás, onde tá mais profundo eu não tenho pelo. entendi. Entendeu? Danificou completamente, ali Completamente. a derme, né? Então Exatamente. não cresce mais, nunca mais. Só com o Com transplante. transplante. Que vem aí, hein, gente? Vem aí. Já está aí Já está aí. Mas Garota você tá propaganda. fazendo laser pra retirar? na minha para retirar. Como você utiliza nos seus protocolos a coloração reflectossil? Você acha que contribui como? Muito. Eu utilizo pós-brow lamination. A gente faz a brow lamination pensando Devolver muito a corzinha na melanina que alterou, né? pensando muito na saúde. Aham. Eu utilizo o pós para que possa ficar mais bonito, né? Para que possa ficar mais expressiva. Tem pacientes até que desejam alterar a cor da sobrancelha. Então a gente faz uma análise para a gente ver se essa haste é compatível com essa alteração de cor. Aham. A gente faz tudo da melhor forma possível, utilizando também o reflectocil para isso, tanto o descolorante quanto a cor depois. E também eu tenho muito perfil de mulheres mais maduras. Então eu tenho muitas mulheres com pelos Pelinhos brancos. brancos, sim. Então diariamente a gente usa a coloração reflectocil para essas mulheres, E diariamente. assim, já aconteceu de uma mulher assim, um pouco mais madura, ela tá com mais pelos brancos ali, dela querer fazer o transplante só pra trocar? Ela vai ter pelos brancos, porque Não, o é folículo inevitável. é inevitável. Ela vai ser uma mulher reflectocil pelo resto da vida. Então, o transplante pode tranquilamente fazer coloração depois e Vida deve. normal deve. Sim. Deve. Todas as pacientes de maior idade, Aham. elas fazem um transplante e eu indico o reflectocil. Elas têm uma vida ali com a gente pós. Ai, Tanto para cortar quanto para colorir. E as pacientes mais modernas, elas também utilizam brow laminate pós-transplante. Elas Eu ficam achei tão felizes com os pelos que elas querem deixar definido, elas querem Sim. estilizar. Quem Sabe enfatizar que me esclareceu do transplante esse caso, porque mandaram foto e realmente os fios não estavam no ângulo legal. E a pessoa queria. Desconectados. E é legal você teve essa preocupação de já implantar no ângulo, né? Existe tudo isso. Hoje eu tenho uma paciente que fez o transplante totalmente fora do padrão. E a gente só consegue ajustar com a brow lamination. E Pra não alinhar. é reversível. Não é. O transplante não. Não tem como eu tirar folículo por folículo ali e depois deixar aquela pele, aquele folículo receptivo para receber outro. Não tem como. Sim. Então vamos supor, se o desenho ele sai errado, ele vai crescer pro resto da sua vida assim. O resto da sua vida, pra lá, pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo. Foi uma foto assim que eu vi. E aí ela precisa de terapia e de brow. Aham. Brow e precisa tratar pra brow o resto da vida. Pra ela sempre E manter você ele vai ali. cuidando da saúde e faz brown no tempo certo. no Exatamente, no né, intervalo necessário. certo, que é muito importante essa consciência, né? Aham. E assim, você comentou que às vezes ela quer fazer uma cor diferente, aí entra com blonde, entra com a descoloração ali. Isso tem algum problema misturar essas químicas? Não, Não tem Não. problema algum. eu não faço a descoloração no mesmo dia que eu faço a brow, Aham. né? Então, são intervalos diferentes. E mesmo porque, às vezes, a cliente vem querendo fazer os dois normalmente. Daí a gente educa a cliente a ou é esse ou é esse. Ou você- Gente, ruivo, que é o brown. Entende? Vamos supor, eu faço o blonde antes e deixo pra fazer a brow, sei lá, daqui a uns 15 dias. Sim. Também não pode. Tem que ter. Tem que ter o intervalo. Depois do intervalo, sim. Aí você vai tratando também da haste em casa, né? Aham. E assim, Vai mesmo sendo hidratando. transplante, também pode seguir com a coloração que quiser. Transplante é vida normal. É folículo eu tô ativo, achando vivo chique. teu para resto da Eu vida. achei chique. E claro, se você tiver
algum problema também hormonal, também vai perder o pelo de novo. Aí tem que transplantar novamente. E você é pioneira nessa questão do transplante, Sim, né, Erika? olha só, o transplante ele já existe. Por quê? O que mais existe hoje é transplante capilar, certo? Sim. Os médicos, eles. Alguns médicos Ah, arriscaram em fazer o transplante de sobrancelha, porém com a mesma técnica capilar. E não é a mesma técnica. Então, o que aconteceu? A maioria dos médicos que tentaram e viram que o resultado é artificial, eles nunca mais fizeram. Então, 90% da população não sabe que existe transplante. Porque ninguém sabe fazer, ninguém tem coragem de fazer, nenhum médico. aham. E aí a gente criou essa técnica baseada naquilo que a gente tem de conhecimento das incisões e de caimento. Então, é a junção da expertise médica, né, com a expertise artística. É, exatamente. Então, é aí, assim, escasso esse conhecimento para ter essa junção. Então, a gente pode dizer sim, até quando eu coloquei, fiz uma postagem, mas não é o primeiro transplante. Ok, é o primeiro transplante realista do mundo, sim. Realista, E sim. com todos esses detalhes, são Com todos esses incríveis detalhes. que junta a sua arte. Normalmente um transplante de sobrancelha, eles não fazem nem a lapidação da gordurinha. Quando você passa a escovinha, fica um monte de bolinha, assim, na raiz. Uma coisa horrorosa. Que são excessos de gordura do folículo. A gente tira gordura por gordura. Olha que incrível. A gente faz, esse cuidado. além de um investimento em uma equipe, ali o tempo todo lapidando, a gente ainda fez vários testes para saber se poderia realmente tirar a gordura ou não. Exatamente. E quanto tempo demora? 4 horas aproximadamente. Rapidinho, até eu já Entre tava imaginando que ia ser desenhar- umas 10 horas. Eu fiquei tão A gente curiosa. faz uma anestesia no couro cabeludo, uma anestesia também na região da sobrancelha. E se você quiser um sedativo, a gente ceda também. Atualmente a gente fez 2 salas cirúrgicas, 2 blocos cirúrgicos na Lovina, Aham. como se fosse um bloco cirúrgico hospitalar, com carrinho de parada, tudo que é necessário, tudo que as leis exigem. É uma cirurgia, não é muito invasiva, é uma cirurgia muito tranquila, mas para a segurança de todos, a gente tem todas as paramentações necessárias. Aham. E você teve um projeto focado em alguém, por exemplo, que tem câncer, que... Inclusive, a gente agora entra no outubro. Inclusive, vem a nossa ação de Outubro Rosa, focado Legal. nisso também. Não entra somente o projeto de pigmento, mas também o projeto de transplante. A gente agora, nós temos um instituto e agora fortemente nós vamos trabalhar com essa parte de transplante no instituto, fazendo colaboração e collabs com grandes hospitais. Muito bom. Mas assim, você chegou marcou algum caso que você chegou a fazer o Muitos. transplante? Sim. Ah, o transplante? De você realmente, a pessoa. Aquela coisa que emociona, sabe? Que a pessoa não se via mais com aquela desenho ali. Você sabe que até hoje a tecnologia que nós utilizávamos é uma tecnologia na qual a cliente ela não se vê na hora. Ela leva uns meses para ela ver os fios. Agora nós investimos em uma tecnologia avançada que não existe no Brasil, onde a gente já coloca o pelo na hora e ela já se vê com o pelo, ela já sai Olha, legal. da sala cirúrgica já com a sobrancelha pronta. Porque o que acontece? Existe o ciclo, né? Então aquele que a gente transplantamos, ele vai cair e vai nascer ciclo outro. natural. Então tem um intervalo de 4 meses. Aham. Então eu nunca vi um resultado, porque não é imediato, né? Aham. Mas eu já vi com pigmento, por exemplo, porque fazendo esse projeto, né? Acontece que muitas pessoas que perderam por força maior as suas sobrancelhas, quando elas se deparam sem cabelo, eu até assim percebi que a pessoa ela tá meio que preparada. Tem o lenço, tem a peruca, já é uma coisa que ela sabe que vai acontecer. Sim. Agora, em muitos casos, quando perde a sobrancelha, é onde vem a depressão, é onde elas caem mesmo. Perde a expressão. Ela né, perde a do- expressão, ela não espera, ela espera pelo cabelo, mas ela não espera pela sobrancelha. Elas têm muita esperança de não perder. Aham. E aí o choque é muito grande. Então eu já fiz várias pessoas que levantaram da maca assim, chorando, Olha. sabe? E assim, Emocionadas. A sua técnica, ela não interfere em nada se tiver
no auge do tratamento ou não? Por exemplo, eu tô aqui fazendo quimioterapia. O ideal Se é, Deus quiser, o não, ideal mas- é não, o ideal é não, é fazer depois que finalizar a químio. Entendi. Ou Muita antes. inibição, né? Eu descobri, eu vou fazer químio, eu já vou fazer o pigmento, porque se fizer o Tá. transplante vai cair também. Vai né? agir no Vai seu deixar o processo folículo do doente. organismo. Agora o pigmento é indicado. Aham. Estou doente, vou fazer o pigmento, vou perder o pelo e não vou sentir tanto. E depois químio. Porque a químio, ela desequilibra, né? O emocional, tudo. Então a imunidade fica debilitada. Então eu acho que dentro desse processo, melhor é aceitar aquele momento, entrar de cara para sair logo disso e depois sim você vem e se reativa, né? Claro, com certeza. E, Érica, que venham muitas profissionais como você no mercado, assim, que nem você falou, saturou, né? Tem muita gente, mas eu espero que essas pessoas, elas estejam aqui para cuidar mesmo das outras, estejam preocupadas na evolução de cada uma delas. Eu acho principalmente importantíssimo isso, né? E se você quisesse deixar algum recado para alguém que está começando agora, assim, você quer deixar o seu legado, o que que te acompanha nessa jornada aí para inspirar o pessoal? Faça o que você gostaria que fizesse contigo. É clichê, mas é real, né? Acreditar no seu potencial e ser autêntico. Todo Você mundo tem mesmo. um potencial, todo mundo consegue, né? E quanto mais você acredita em você, você faz aquilo que você acredita fielmente, quando você é fiel a você, porque você ser autêntico é você ser fiel a você. Se você não for fiel a você, você vai ser fiel a quem? Menos tempo você perde de mercado, sabota pode ter também. Às certeza. vezes a gente se sabota muito. É, Você sabota. por tudo. Com certeza. E aí vai perder tempo. É isso. É foco, determinação. Exatamente. E vai com E tudo. visão. Visão de futuro. Autenticidade, né, gente? Autenticidade. Tô impressionada, tô apavorada, como eu tô apaixonada. Meninas, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu adorei conversar com vocês, adorei conhecer um pouco mais da sua história. Eu acho que hoje em dia, com a internet, com essas criações de conteúdo, a gente acaba distanciando um pouquinho. Então é sempre importante a gente ver de onde veio, o que aconteceu, que nem a Fá comentou dos erros que também aconteceram, que é bom a gente trazer. Então, muito obrigada por você ter topado participar desse projeto aqui com a gente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai retomar com outros assuntos, com outros projetos. Você, garota propaganda do transplante. Com certeza. Aliás, Refecto. Não é? É o Pod Brows. O Brown ficou registrado agora, é uma marca. Agora sim. Com certeza, porque aliás, Pod Brows nasceu e veio pra ficar, né? Veio Vai pra ter vida ficar. longa. Vida Longa, longa. muito Brown. E claro, acredito que possa ajudar muitos profissionais a se Tomara. conscientizarem, principalmente. No lançamento de VSB, a gente junta de novo. E a gente Muito faz bom. um lançamento super legal. Isso aí. Eu acredito, inclusive, muito no mercado cada vez mais consciente por profissionais como você. Que bom que assim A seja. gente torce. E assim, continue inspirando. Eu acho que é essencial o trabalho que você faz, tanto na criação de conteúdo. Eu acho que isso que leva conhecimento para as pessoas ali. Eu acho fera. Acho fera quando as pessoas, elas realmente, elas estão preocupadas em, não, tô criando concorrente. Não, Conteúdos não é isso. conscientes, né? Consciente, é você querer ter, que a galera também voe longe, assim como você também conseguiu voar. Então, parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigada. Eu amei conhecer você. Que bom, eu também. Muito As bom. duas. A Fabrícia eu já conhecia, né? Já. A Fabrícia já esteve comigo na clínica, inclusive, levando a marca Refectocil e profissionalizando as minhas profissionais. Lapidei ela. Lapidando, Muito levando chique. consciência, né? Muito obrigada. Você Eu que agradeço. teve um papel muito importante pra gente. Eu que agradeço. Foi uma grande oportunidade e honra, porque eu te admiro bastante. Ah, linda, Com muito certeza, obrigada. Vou conhecer lá em Brasília, hein, gente? Sim, São Paulo não vai dar tempo, né? Mas Brasília eu vou, com certeza. Conte Sim. comigo na sua inauguração. Será muito bem-vinda. Pode deixar. Pessoal, pra cá, pra cá, pra cá. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. A gente espera que você tenha gostado desse conteúdo. Pra quem ainda não segue a Érica, eu vou deixar todos os links, tanto do meu, do dela, da Fá, todos os links dos perfis aqui na descrição do vídeo. Se você quiser acessar o nosso catálogo de produtos, a gente também tá com QR Code na tela. Então é só escanear que você vai acessar o site da Refectocil e vai ter acesso a todos os produtos, ofertas, que eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos até a próxima. Um beijão!